Olá, eu sou a doutora Estela e hoje vim dar uma dica para uma mãe que me escreveu que seu filho tem dificuldade em memorizar. O que eu faço se eu tenho um filho que não consegue memorizar? E por que o meu filho não consegue memorizar as coisas? Como a doutora Estela pode ajudar a essa mãe que talvez sirva para você, para seu filho ou até mesmo para você? A nossa memória, ela é muito dinâmica e ela é uma memória que é inteligente. O que significa isso? Que a nossa memória, ela vai guardar as coisas que têm maior significado. Então, se eu tento simplesmente decorar sem dar um significado para aquelas coisas que eu estou decorando, eu vou ter maior dificuldade. Então, em primeiro lugar, auxiliar o filho a dar significado para aquilo que ele está decorando. E uma segunda dica muito interessante que ajuda muito a gente a memorizar, e o filho memorizar também, e também a gente faz isso muito, orienta isso muito, principalmente para aqueles pais que os filhos têm dificuldade na escola, de memorizar letras, ou de memorizar números, ou de memorizar até conteúdos, conhecimentos escolares, é associar aquilo a determinadas coisas. Por exemplo, associar letras. Você, se tem, por exemplo, 5 classificações, você, cada uma delas você lembra de uma letra, ou associa um brinquedo numa ordem, ou associa uma estrada numa ordem, o nome de um tio numa ordem, tio A, tio B, tio C, tio D. Então, você consegue fazer associações, com as associações você consegue auxiliar, dar um suporte, a gente chama, dar um suporte à memória do nosso filho. Então, duas dicas só para retomar, duas dicas. A primeira delas é que o filho deve começar a construir um significado para aquele conhecimento, para aquelas coisas que ele vai tentar guardar. E, em segundo lugar, ele pode associar a objetos, as coisas, a nomes, a lugares, a tios, a primos, a cidades, enfim, ele pode associar as letras, pode associar a um jogo, pode associar milhares de coisas e isso vai ajudar com que ele efetivamente guarde. E por fim, uma última dica que é derradeira, essa dica é muito importante, que ninguém memoriza nada sem repetir. A mãe da memorização é a repetição. Então, não tem jeito, a gente não consegue memorizar, por exemplo, as posições de uma nota dentro de uma pauta musical, quanto vale o tempo dessa nota musical, se você não decorar, você tem que exercitar muito, então o exercício é muito importante para você internalizar. Então, quanto mais você memoriza, quanto mais você exercitar aquele conhecimento, aquela informação, mais você vai conseguir guardar na memória. Sem exercício, impossível memorizar. Então, precisa ter significado, precisa fazer associação, mas sem o exercício não tem como, tá bem? Se você tem outra dúvida em relação à memorização, a como auxiliar, dar o suporte à memorização do seu filho, escreve aqui para mim e a gente continua conversando aí, tá bom? Beijo grande, te vejo aqui na próxima dica.